Deus, que Deus continue abençoando a irmã Luciene com essa palavra, né? Que nós possamos entender o chamado de Deus em nossas vidas. É o chamado que nos tem, por isso nós não fazemos do nosso jeito, né? É do jeito de Deus. Tainá, logo após, para Rita Marildo também. Salve, irmãos, com o Pai do Senhor. Paz do Senhor. Como o Samuel já comentou, na escola bíblica a gente está aprendendo sobre o livro de Salmos. E tem sido uma aula bem proveitosa, porque a gente, da mesma forma que a gente está aprendendo que adorar a Deus, que Salmos fala que não é capítulo, é verso, a gente também hoje aprendeu sobre a justiça. E Salmos 82 fala sobre isso. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente, respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios. Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e ao necessitado. E muitas das vezes é Deus que faz a justiça pela gente. A gente fica querendo, acontece algo, a gente quer ir, quero falar, quero resolver com as minhas próprias mãos, e não é assim. É Deus que nos justifica. E da mesma forma que é Ele que nos justifica, Deus também é justiça. Né? Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele não repreende só o ímpio, Ele repreende nós mesmos todos os dias. Ele não, como eu falei hoje de manhã, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então, isso é tanto pra gente aqui dentro, tanto lá fora. A gente acha que pecado é só uma coisa pequenininha, isso não, tudo é pecado. E Deus faz a justiça dele. E Davi também, quando Davi pediu para Deus que ele não corrigisse ele quando Deus estivesse irado, porque eu não queria imaginar a mão de Deus na minha vida. Igual eu brinquei hoje de manhã, a gente já passa por cada coisa, sem Deus pôr a mão, mas se Deus coloca a mão na gente, né? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a jovem Tainá por essa palavra. Rita Marildo, logo após o Arley. Marilene? Amém. Pastora também? A pastora. Maravilha, Jesus. Só os irmãos, Pai do Senhor. Pai, Senhor. Irmãos, graças a Deus, pela oportunidade e os privilégios que o Senhor nos concede nessa noite, uma dádiva, um presente de Deus. Nós sabemos, meus amados, que muitos queriam estar em missão, outros. Os irmãos têm visto o que tem acontecido no mundo, tantas guerras, tantas pelejas, né? E nós, pela infinita misericórdia, não porque merecemos, mas pela infinita misericórdia do Senhor, estamos num lugar privilegiado, né? Estamos num lugar onde Deus fala, onde Deus nos conforta. E nós lamentamos, né, a situação que está acontecendo no mundo, mas ao mesmo tempo alegramos por essa oportunidade que Deus nos concede. Uma passagem bastante conhecida, que outro dia até li aqui na igreja, em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Também esse recebeu os times de Israel, desde a entrada de Ramã até o mar da Tanis, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falava pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Mitai, o qual era de Agate eterno. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, que nem havia encerrado, nem tive, nem ajudasse Israel. E ainda não falaram ao Senhor, apagaram o nome de Israel debaixo dos céus, porém livrou da mão de Jeroboão, filho de Joás. Glória a Deus. Irmãos, aqui uma passagem que nos ensina muito, nos edifica muito. Faz dias já que eu tenho estudado sobre a vida de Jonas, tanto de Jonas e de João Batista. Porém, meus amados, chama muita atenção e tem falado verdadeiramente comigo sobre a vida de Jonas. Como pode um homem, ele era muito usado por Deus, né? Jonas, aqui a Bíblia fala que o reinado de Jeroboão II, ele nunca cresceu como no reinado deste Jeroboão II, através do profeta Jonas. O profeta Jonas ia lá, profetizava, e ele fazia conforme o profeta Jonas profetizava, e assim foi, assim sucedeu. Dizem que Jonas foi sucessor de Eliseu, nem no ministério de Eliseu, nem no ministério de Elias, ou os territórios
de Israel cresceu tanto, né, conforme aqui no ministério de Jonas. E eu fico pensando, eu fico meditando, como pode, né? Um homem ser tão usado por Deus, um homem que Deus dava a direção para ele, dava para o rei, e assim era feito, e o reinado cresceu. Um homem ser tão usado por Deus, só que tem momentos da vida dele, ou certas circunstâncias da vida dele, que ele não entendeu o trabalhar de Deus e foi contra a palavra de Deus. Eu fico imaginando, mas como pode isso? Um homem ser tão usado por Deus e chega um momento e fala: Deus, eu não vou te obedecer mais. Eu não vou te obedecer mais. Isso confirma, irmão, né, em Jonas, lá no capítulo 4, no versículo 2, se quiser colocar. E orou ao Senhor e disse: ó Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que arrepende mal. Então nós vemos que Jonas, depois de toda a história de obedecer, pegar caminho diferente, etc., lá no finalzinho fala: Senhor, não foi isso que eu falei? Né? Que o povo iria se arrepender. Então nós vemos, irmãos, que era um homem, ele começa a ser usado por Deus no ministério dele e termina a ser usado também, né? Mas, irmãos, é um homem tão usado por Deus, e chega um momento e fala: Senhor, isso nos ensina muitas vezes, irmãos, que a pessoa ser usada por Deus, ela jamais pode se gloriar. Jamais. Os dons de Deus, o poder de Deus, a glória é para Deus. Ser usado por Deus não é característica, nem é uma característica de pessoas que andam com Deus. Você sabia disso? Muitas vezes pessoas são usadas por Deus, mas muitas vezes não concordam com o que Deus faz. Uma hora, né, Deus vai mostrar onde está esse engano da pessoa, que foi Deus. Toda a circunstância foi Deus para mostrar para Jonas, tanto Sansão e vários outros, né, para Deus mostrar que havia algo no coração dele que talvez não concordava com Deus, não aceitava Deus nem pela fé, que muitas vezes nós não entendemos mesmo, né? Mas como que é Deus, se está no negócio, nós confiamos e continuamos, mas tem... Aleluia. Mas muitas das vezes a situação, nesse caso, a situação é a pessoa ser usada por Deus, profetizava, aleluia, mas entendemos que não tinha comunhão com Deus. Será que nós estamos tendo comunhão com Deus? Será que você, muitas das vezes, podemos ser usado por Deus, só que mais no fundo, no íntimo, nosso coração, onde ninguém conhece, ninguém sabe. Ninguém está do nosso lado 24 horas, sabe? Só que no íntimo nós estamos tendo comunhão com Deus, ou tem algo escondido? Estou falando nem de pecado, né? Estou falando muitas vezes de discordância, aceitação da circunstância, como Paulo disse, né? Eu sei ter fome, sei ter sede, sei frio, calor, etc. Aleluia. Só que nós estamos, no fundo do coração, só que nós estamos aceitando a vontade de Deus, ser usado por Deus, não é característica de uma pessoa que faz a vontade. Nós vemos aqui, história de Jonas. Porque a Bíblia nos ensina, nos mostra, aleluia, que 99% das nossas provas, ou das nossas lutas, pode ser por falta de governo. Governo da nossa parte. Vamos achar Provérbios.
Deus. 16. Maior das provas, das lutas. É melhor, Provérbios 16, 32. É melhor o longânimo do que o valente. O que governa teu espírito do que toma uma cidade. O que governa o teu espírito. Os irmãos têm uma tradução melhor, que vai dizer para nós: pessoas que têm domínio próprio, pessoas que controlam as suas emoções. No caso de Jonas, não conseguiu controlar as emoções dele. Aqui fala que é melhor quem governa o teu espírito ou controla as suas emoções do que um que toma uma cidade. Ou do que um que toma uma cidade. Então é melhor a pessoa se controlar, a pessoa se governar as suas emoções, as suas vontades, os seus pensamentos, o seu achismo, a sua intelectualidade, a sua maneira de pensar. É melhor uma pessoa que consegue controlar isto do que uma pessoa que numa guerra vence outra. Porque essa pessoa que se não controla, ela não se controla. 99% das provas, 99% das lutas, não é nem o inimigo. Muito bem, não é nem o inimigo. 99% das provas, 99% das lutas, é a própria pessoa que ocasionou que viesse acontecer. Olha a luta que Jonas provocou para a vida dele. Ele não governou o pensamento dele, ele não governou as vontades dele, ele não governou o achismo dele, ele não governou a maneira dele de pensar: eu estou certo, eu sou usado por Deus. Vai falar para quê? Por Deus? Eu sou, como diz o irmão Nilson, eu sou o bambambam. Todo respeito, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E por diversas 3 ou 4 vezes, se não me falha a memória, 4 vezes, 2 ele desejou a morte, mas a primeira, o navio ali, toda aquela tempestade. Enfim, ele quase chegou a morrer mesmo, tanto no físico como espiritualmente, por não fazer a vontade de Deus. E a causa dele não fazer a vontade de Deus, ele não governar a si próprio, não governar suas vontades, torno a repetir, não governar os seus achismos, não governar a sua maneira de pensar, a sua maneira a sua visão de mundo. Vamos usar uma palavra mais contemporânea, a sua visão de mundo. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. É o que governa o teu espírito do que toma uma cidade. Que nós possamos, irmãos, e eu em primeiro lugar, continuar pedindo sabedoria, continuar pedindo graça, para que possamos, verdadeiramente dominar o nosso espírito, ou domínio próprio, ou dominar a nossa vontade, os desejos do nosso coração, da nossa mente, do nosso achismo, para que não venham passar por provas e lutas. Eu não vou dizer nem desejado, porque não é desejado mesmo, Vai passar por provas e lutas indesejadas. Só que há sentido, porque se você não se governar, então vai vir mesmo. Não vamos dizer que é desejado, então. Passar por provas ou lutas indesejadas. Vamos usar essa palavra. Que Deus possa nos dar sabedoria. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu sei que é uma palavra de exortação, eu não sou
Não costumo trazer palavras assim de exaltação, né? Mas enfim, que Deus abençoe a igreja e continue abençoando cada um em nome de Jesus.